Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede. Após alguns dias, estivemos ausente dessas gravações em decorrência da doença e da morte da minha esposa Vilani, que é do conhecimento dos irmãos de perto, de longe, dos amigos que nos conhecia. E por estes momentos estávamos nos convalescendo deste fato inesperado pelo qual fomos acometidos. Mas estamos de volta. Iremos reatar as nossas gravações, onde, como tenho dito, tem-se por objetivo defender o Evangelho, defender o que é santo, defender o que é justo e fazermos oposição a todo desvio de conduta com relação à doutrina, com relação à Santíssima Palavra de Deus, quer dentro do templo, sobre o altar, ou quer fora do templo, fora do altar. A nossa luta não tem sido contra a carne e nem contra a sangue. A minha luta tem sido contra qualquer desvio de conduta com relação à santa palavra de Deus. Não temos gravado com o objetivo de atacar a pessoa de ninguém, e sim atacar as condutas desvairadas que venham a cometer sobre o altar da casa de Deus, em nome de Deus e até mesmo usando a palavra de Deus. Isto eu não permito e não vou permitir jamais, ainda que isso me custe o que me tem custado até aqui em Vila Brasilândia 1. Porque a minha preocupação maior não é em agradar ao pastor, não é em agradar ao irmão ou à irmã. A minha preocupação maior é em agradar primeiramente a Deus. Por isso que me tem custado ataques, desabafo, antipatia por parte de lideranças e por parte até de alguns dentro da igreja. Então as nossas gravações é para defender o que é santo, uma vez que não nos permite, pelo arbitrarismo que alguns pastores têm usado sobre a igreja, sobre o altar, para impedir qualquer manifestação de defesa e em defesa de Deus ou do Evangelho de Jesus Cristo, não permitindo ocuparmos o altar. Então aqui é a ferramenta que eu achei, a qual me permite gravar e expor o que penso e pelo que combato em defesa do que é verdadeiro, do que é justo e do que é santo, que é a causa de Deus, a palavra de Deus. Então a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue. Haja visto que é de conhecimento dos irmãos que pastores têm levado para o lado pessoal, têm levado para o lado particular, aonde usa a igreja,
usa o tempo, usa o poder, usa a oportunidade para poder atacar-me, para privar-me, retaliar-me das oportunidades. Porque, como eu disse para os irmãos e repito, há pastor que ele tem tendência a ser vingativo, a usar a igreja, a usar o altar, a usar o som, o microfone, para atacar o irmão dentro da igreja. Há pastor que ele tem tendência a iracundo, a vingança, a retaliação de quem quer que se levante contra qualquer decisão sua, estando essa contrária à palavra de Deus. Você estará queimado dentro da igreja. E isso eu tenho sofrido em Vila Brasilândia 1. E eu sei que continuarei a sofrer nessa gestão nova que assumiu Vila Brasilândia recentemente. Porque se os irmãos perguntarem para mim o que eu acho dessa mudança, eu diria para qualquer irmão que para mim trocou 6 por meia dúzia. Aí talvez os irmãos perguntam, por que eu penso isso? Pelo fato de que o pastor que aí assumiu Vila Brasilândia nesse mês de agosto, nesse mês de setembro, é conhecido da igreja. Eu, particularmente, quando há mudanças de pastor, eu espero alguém que a igreja não conheça. Alguém que não seja conhecido da igreja. Mas quando se manda alguém que a igreja já o conhece, é como trocar 6 por meia dúzia. Porque aí já começa a ser familiarizado pela igreja. E a igreja tenta manipulá-lo. Como já se ouviu o comentário de obreiro tentando manipular o pastor que acaba de assumir Vila Brasilândia 1. Dizendo para ele, ditando para ele quem é quem e como fazer dentro da igreja. Por quê? Porque o pastor já é conhecido. Pastor Manassés, ele é conhecido da igreja de Brasilândia 1. Então, para mim, eu sei que não haverá diferença para mim, para o irmão Joel Dilton. Sem contar que, como sempre foi pregado aqui em Vila Brasilândia 1, que o pastor, quando ele sabe alguma coisa de um irmão, ele passa um para o outro. Os pastores vão passando de um para o outro aquilo que se ficou sabendo do irmão. Quer bem ou quer mal. Muito mais mal. Porque o correto não é eu ficar sabendo algo do irmão e eu passar para o pastor passar para o outro, denegrindo, difamando o irmão. Não. É ir até o irmão, ouvir o irmão, procurar saber do irmão se aquilo que se está falando dele é verdade, há veracidade, para que se tome uma providência e não passar de pastor para pastor. Então, se isso acontece entre pastores, como foi pregado em Vila Brasilândia 1, isso quer dizer o quê? Que a mudança de pastor em Vila Brasilândia 1 para o irmão Joel Dilton não haverá diferença nenhuma. Primeiro porque o irmão Joel Dilton não vai mudar. Ele continuarei a defender o que é santo, justo e o que é verdadeiro. E me opondo a toda injustiça que se cometa dentro da casa de Deus e de sobre o altar. Então, eu continuarei a sofrer retaliações. Porque eu sei que pastor, ele dá seguimento ao pastor anterior. Ele dará seguimento às mesmas atitudes.
Então, para mim, não haverá diferença nenhuma. Por isso, eu não espero nada dessa mudança em Vila Brasilândia 1. De forma nenhuma. Posso estar enganado. Talvez ele me surpreenda. Mas eu não espero nada. Nada de mudança no que tange respeito ao comportamento do pastor em relação ao irmão Joel Dilton. Pois bem, isso é o que me leva a gravar. Mas não é lutar contra a carne nem contra a sangue, de forma alguma. Agora, é verdade que nem toda a verdade são para todos os ouvidos. Nem toda a verdade são para todos os ouvidos. Não se gosta da verdade quando a verdade é contra as práticas que o pastor, que a família do pastor pratique, cometa. Não se aceita a verdade quando ela aborda nesse aspecto. Então aí somos retaliados. Mas que fique entendido qual é o propósito, qual tem sido o propósito das minhas gravações. Mas eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, e eu não posso deixar de fazer isso, de externar aqui os meus agradecimentos aos irmãos de Vila Brasilândia 1, ao pastor Antônio Luiz, quando pastor em Vila Brasilândia 1, pela forma, pelo tratamento dispensado à minha esposa quando em vida, à minha esposa quando em morte, e a mim e a minha filha Emanuele. O carinho da igreja. Sei que uns fizeram isso por amor verdadeiramente. Outros, é verdade, para cumprir um protocolo religioso, para cumprir uma prática religiosa. Mas há aqueles que fizeram tudo isso por amor à minha esposa Vilani, por amor ao irmão Joel Dilton e por amor a Emanuele. Disso eu não tenho dúvida, que nessa multidão que manifestou esse amor, há aqueles que verdadeiramente foi por amor, e há aqueles que foi para cumprir uma prática, um protocolo religioso. Mas enfim, quero agradecer a todos, pelo carinho, pelo apoio, pela dedicação para com a minha esposa, quando enferma, no decorrer do seu sepultamento. Quero agradecer de coração ao pastor Antônio Luiz, que continuou a nos ligar para saber como que nós estávamos. Enfim, irmão, que Deus abençoe os irmãos por isso. Que Deus realmente recompense com galardão. Porque galardão, irmão, é dado por serviços prestados. Salvação é por fé. Mas galardão é por trabalhos prestados. Então a você que expressou, externou esse carinho, esse amor para com a minha esposa, para comigo, para com a minha filha, que Deus lhe galardoe, que Deus lhe recompense, que Deus lhe retribua por tudo isso. Eu li um versículo, ou eu quero ler um versículo na palavra de Deus, que nos permitirá a fazer algum comentário. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 10, no versículo 5. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, versículo 5, que diz-nos assim: Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos,
Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 7. Versículo de número 8. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. E para finalizar, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 16, versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Glória a Deus. Queridos, a minha esposa Vilani, como é de conhecimento de alguns irmãos, teve o seu falecimento divulgado nas redes sociais. Isso em decorrência de uma doença que não conhecíamos, se desconhecia que a irmã Vilani estivesse acometida por essa enfermidade. A irmã Vilani, embora trabalhava com médicos, trabalhava em um laboratório de prevenção e detecção do câncer na mulher, onde ela auxiliava a médica, presenciava todo tipo de doença na mulher, umas graves, outras ameno. Enfim, ela presenciava todo o desfecho de um exame numa paciente. Isso por 23 anos. E a minha esposa, ela nunca gostou de ir a médico. Ela tinha medo de que tivesse acometida por alguma coisa grave, que ela tivesse que ficar internada. E, lastimavelmente, em maio deste ano, quando a nossa filha foi acometida de apendicite, que naquele descaso que o hospital faz para com quem está doente, a minha esposa ficou nervosa, como eu também. E de maio para cá, ela começou a queixar-se de dores. Mas nada de ir ao médico. Nada de procurar médico. Medicava-se em casa com dipirona,
com remédio para dores, achando que era uma dor qualquer. Por muitas vezes, ela teve conselho da minha parte, teve conselho de familiares para que ela fosse ao médico, mas ela não se preocupava muito em ir ao médico. Até que, lamentavelmente, no mês de agosto, chegou-se a uma situação que ela não poderia mais andar, pois sentia canseira, até que ela foi ao médico. E, lamentavelmente, ela teve que ficar internada para alguns exames, aonde, na realidade, quando foi diagnosticado o câncer, já estava avançado em todos os órgãos do corpo dela, onde os médicos omitiram, fazendo com que ficássemos mais próximo dela, ela ficasse mais confiante de uma cura, quando na realidade os médicos sabiam que somente um milagre de Deus poderia curar a minha esposa. Mas, lamentavelmente, mesmo a igreja orando, eu orando, muitos irmãos orando, vemos que predominou a vontade permissiva de Deus. Porque oramos, jejuamos, para que Deus a curasse. Porque quando oramos por alguém, irmão, nós temos que orar para Deus curar. Para Deus curar. Qualquer oração que se fizer por um doente, que se pede para Deus fazer a sua vontade, essa oração ela foi inutilizada. Ela foi inutilizada, irmão. Porque Jesus manda a gente orar para curar. Não existe na Bíblia, não existe na palavra de Deus, nesses 3 milhões (566.480) letras, nestes 810.669 palavras, nesses 31.173 versículos, não existe qualquer expressão em que Jesus mande alguém orar para Deus fazer a sua vontade. Não há. Não há. Não existe na palavra de Deus nenhuma expressão bíblica, em nenhum texto, qualquer palavra em que Jesus mande orar para Deus fazer a sua vontade. Não há. Não se achará. Ninguém vai encontrar na Bíblia, irmão, nesses 66 livros, ninguém irá encontrar
nesses 1189 capítulos da Bíblia. Nenhuma palavra onde Jesus, onde Deus manda orar por alguém, pedindo que Deus faça a sua vontade. Não há. Mas vamos encontrar versículo onde as pessoas oram para Deus curar, para Jesus curar o doente. E no texto que eu li, em Mateus 10, no versículo 8, nós vemos Jesus falando com os 12 discípulos a respeito da evangelização em que ele os designou e os comissionou aí, que aonde eles entrassem, que eles comessem, se servissem de tudo o que lhes fosse oferecido, mas que eles curassem os enfermos. Curai os enfermos, era uma ordem. Jesus ordenou que eles curassem os enfermos. Que eles limpassem os leprosos. E que até ressuscitassem os mortos, irmão. Que eles expulsassem os demônios. E que de graça eles dessem, porque de graça eles receberam. Em Lucas também, quando ele comissionou um grupo, segundo grupo de 70, e os comissionou também a que fossem pregar o Evangelho, primeiro um grupo de 12, depois um grupo de 70, e a ordem foi as mesmas. As mesmas. A mesma ordem que deu para o primeiro grupo de 12 discípulos, ele deu para o segundo grupo de 70 discípulos. Dizendo para eles que, em qualquer cidade em que eles entrassem e fossem recebidos, que ele comesse do que eles pusessem diante. E que eles curassem os enfermos, que nela houvesse. Esta foi a ordem de Jesus. E em Marcos, onde nós lemos também, tão conhecido o texto, Marcos 16, Jesus também, quando estava para subir para o céu, dando as últimas ordens aos discípulos, aonde ele disse sobre eles ir pregar o Evangelho a toda a criatura. E ele disse que eles poriam as mãos sobre os doentes e os curaria. Então, curar o enfermo é de responsabilidade de quem ora, irmão. Se não temos fé para orar para Jesus curar, então não devemos orar. Porque orar por uma pessoa pedindo para Deus fazer a sua vontade é inutilizar o poder da fé. É mostrar que não se tem fé. E nós oramos pela irmã Vilani. A minha oração como marido, como irmão em Cristo, como amigo, era para Deus curar a minha esposa. Eu tenho certeza que a igreja orou para Deus curar. Mas ela morreu. O que entendemos com isso, irmão? Entendemos que ou a nossa fé não foi o suficiente para mexer com Deus, para mover o coração de Deus,
ou a vontade permissiva de Deus predominou. Não a ativa. Porque temos que entender as duas vontades de Deus. A permissiva, quando ele não intervém, e a vontade ativa, quando ele quer, quando ele está fazendo. Então precisamos entender isso, irmão. E eu quero acreditar que nesse caso aqui da minha esposa, predominou a nossa fraqueza em alcançar o nosso objetivo pelo que oramos. Os irmãos lembram daquele pai no Monte da Transfiguração? Quando Jesus estava sobre o monte, com Pedro, Tiago e João, transfigurando, quando Jesus desceu do monte, deparou-se com uma confusão no pé do monte. Um pai que tinha um filho endemoniado, trouxe o filho para os discípulos, 9 dos 12, 9, que não subiram ao monte com Jesus. E esses 9 não conseguiu expulsar o demônio daquele menino. De tal maneira que o pai mesmo disse para Jesus: eu trouxe o meu filho para os teus discípulos expulsar o demônio, e eles não conseguiram. Os irmãos lembram o que Jesus disse para os discípulos? Ó geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Até quando eu sofrerei por causa da vossa incredulidade? Você está vendo, irmão? Os discípulos, a fé deles não foi o suficiente para agradar a Deus, de maneira que Deus curasse o filho daquele homem. De maneira que Jesus veio, o pai trouxe o menino a ele. Quando o menino viu Jesus, convulsionou, caiu no chão como morto. Jesus expulsou o demônio e curou o menino. Mas os discípulos de Jesus não tiveram fé o suficiente para dar àquele pai a alegria de ter o filho dele liberto. Fez-se necessário Jesus tomar a iniciativa e curar o filho daquele homem. Em casa eles perguntaram por que eles não conseguiam expulsar aquele demônio. Jesus então disse que há castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então os discípulos entenderam, a ponto de dizer: Senhor, acrescenta-nos a fé. E Jesus disse: se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu entendo aí que eles não tinham nem esse grão de mostarda com eles. Eles não tinham nem esse carocinho de mostarda de fé na vida deles. Porque Jesus disse: se eles tiverem um fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente existente sobre a terra, eles diriam: aquele monte, passa daqui, lança-te no mar, e seria obedecido. Então eles não tinham fé nem nesse tamanho. Então, irmão, eu quero acreditar que predominou aí a nossa fraqueza na fé. O que predomina em muitos casos é a nossa fraqueza na fé, em não alcançarmos o desejo pelo que oramos. Oramos até muito, até bastante, mas talvez a nossa fé está menor do que um grão de mostarda. Aí, irmão,
predomina a vontade permissiva de Deus, não a ativa. Eu ouvi muito irmãos falar, e eu confesso para os irmãos, que eu nunca gostei e não gosto quando alguém chega para mim e diz, foi feita a vontade de Deus. Não, irmão. Não se pode dizer isso. Não se pode atribuir o nosso fracasso a Deus. Não se pode atribuir a Deus o nosso fracasso em não alcançar aquilo que nós tanto oramos e choramos. Mas precisamos reconhecer e admitir que a nossa fé foi fraca. A nossa fé não atingiu o coração de Deus de maneira a nos limovê-lo do seu lugar a nosso favor, no propósito pelo qual nós oramos e jejuamos. Mas se atribui a Deus dizendo, foi feita a vontade de Deus. Quando não se sabe se realmente a vontade de Deus era que ela morresse. A não ser que se admita que é a permissiva. Aí predomina a nossa fraqueza na fé. Se admitirmos que a vontade permissiva de Deus predominou, estamos admitindo a nossa fraqueza na fé, em não atingir, não alcançar a Deus o suficientemente para que Ele cure o doente e não deixe morrer. Mas se dissermos que predominou aí a vontade ativa de Deus, você terá que dizer que Deus falou isso para você. Porque, irmão, quando Deus não quer curar alguém, Ele fala, irmão. Quando Deus não quer curar alguém, tenha certeza de uma coisa. Deus fala. Se nós tivermos em comunhão com Ele, se nós tivermos aos pés de Jesus, numa comunhão realmente com Deus, Deus não deixará o seu servo sem resposta da sua oração. Os irmãos lembram de Daniel? Daniel, quando ele propôs, Daniel capítulo 9 e o capítulo 10, quando Daniel propôs no seu coração a orar por Jerusalém, a orar a Deus por Israel, os irmãos lembram que a resposta já foi enviada imediatamente. Porém, o anjo Gabriel, o anjo que assiste diante de Deus, o mensageiro de Deus, ele foi barrado por demônio nos ares, para que não trouxesse a resposta à oração de Daniel. E o anjo disse que antes mesmo de Daniel começar a orar, mas quando ele já tinha proposto no coração dele em orar, a resposta já tinha saído do céu para ele. Quando ainda estava no coração, ele tinha proposto orar, a resposta já tinha saído do trono de Deus para Daniel. Mas demorou 21 dias para chegar a resposta para Daniel. Porque o anjo Gabriel foi barrado por demônios, de maneira que Miguel teve que vir e lutar com aqueles demônios nos ares para que Gabriel passasse e trouxesse a resposta da oração de Daniel. Então, irmão, quando a vontade ativa de Deus
predomina. Deus fala. Deus fala, irmão. Deus disse para Jeremias, quando Jeremias orava por Israel, Deus disse para Jeremias não orar por Israel, pois Deus não lhe ia ouvir. Deus não ia atender a oração de Jeremias naquilo que ele orava por Israel. De tão irado com Israel que Deus estava, que oração não ia funcionar. De maneira que Deus disse para Jeremias, ainda que se levante Noé, Jó e Daniel para orar por Israel, ele salvaria a si mesmo. Mas esses 3 homens de oração, orando por Israel, Deus não lhe ouviria, não lhe atenderia. Então, irmão, quando Deus não quer curar, ele fala. Então, nesse caso da minha esposa e de outros anteriores, e de outros posteriores, que não alcançarmos o desejo pelo qual oramos, precisamos admitir a nossa fraqueza na fé. E não pensar em atribuir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é de curar, irmão. Deus, ele quer curar. Ele mandou a igreja orar para curar. A ordem é para orarmos e curarmos os enfermos. Temos que orar para Deus curar, irmão. E não para Deus fazer a vontade dele. Não há este versículo na Bíblia. Se você me citar a oração do Pai Nosso, e dizer que ali tem um versículo onde diz que nós temos que orar para Deus fazer a vontade dele, aí eu direi para você, não no sentido de orar para alguém, para Deus curar o enfermo. Ali o Pai Nosso está dizendo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a nossa oração é para que a vontade de Deus existente no céu também esteja na terra. Mas ali não fala de orar para curar alguém. Se você me dizer que Jesus, quando orava em agonia, no Getsemane, ele disse para Deus fazer a vontade de Deus e não a dele, eu também direi para você que ali não está dizendo sobre curar enfermo, ressuscitar mortos. Mas ali é Jesus reconhecendo a soberania de Deus sobre ele, para o propósito que estava sobre Jesus, o qual Deus já tinha determinado que fosse feito. Mas como escreveu o escritor aos Hebreus dizendo que Jesus, naquilo que ele teve medo como homem, ele orou aquele que o podia livrá-lo da morte, mas não foi ouvido. Jesus, como homem, ele viu todo o sofrimento que ele iria passar. Aí ele teve medo. Aí ele pediu para Deus tirar dele aquela hora, que ele não sofresse daquela maneira como estava previsto para ele sofrer. Mas o homem espiritual sobressaiu ao homem carnal, onde Jesus reconheceu a vontade de Deus e disse, contudo, faça a tua vontade e não a minha. Mas ali não diz de orar para curar enfermo. Para curar enfermo, Jesus manda a gente orar para curar. Os 3 textos que eu li aqui, os irmãos ouviram aos 12 discípulos, Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus dizendo para eles, orar e curar os enfermos.
aos 70 discípulos, Jesus também disse: vocês orem, curem os enfermos. E Marcos 16, 15 a seguir, Jesus dizendo que os sinais seguirão os que crê. E ele disse: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os curarão. A expressão não diz: e porão a mão sobre os enfermos e eu os curarei. Não. Está dizendo: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, dando a responsabilidade de curar quem ora. Se você não tem fé para orar para alguém, para Jesus curar, não ore. Não põe as mãos sobre o doente. Porque a hora de orarmos para Deus curar. Se Ele não curar, a nossa fé foi fraca, não atingimos a Deus, predominando aí a sua vontade permissiva. Mas se predominar a vontade ativa, tenha certeza de uma coisa: Deus falará com você. Pois bem, predominou-se a vontade ativa de Deus sobre a minha esposa. Por mais que oramos, por mais que clamamos a Deus, a vontade de Deus foi soberana. Não atingimos o coração de Deus, o que nos deixa a lamentar, porque a vontade de Deus, irmão, querendo admitirmos ou não, é de curar. Jesus deu ordem para os discípulos, dizendo que eles curassem, que eles ressuscitassem mortos, irmão. A ordem é essa, a ordem é para nós, a ordem é para a igreja. A igreja, ela tem poder de orar e Deus ressuscitar. Ela tem poder de orar e Jesus curar, não importa a doença. Se isso não acontece, é pela fraqueza da nossa fé, pelo tamanho envolvimento que nós estamos com as coisas mundanas, aonde Deus não pode nos ouvir. Porque Ele diz em Isaías 55, que as mãos de Deus, elas não estão encolhidas de maneira que não possa salvar. E que os seus ouvidos não estão tapados de maneira que não possa nos ouvir. Não, irmão. Não. Os ouvidos de Deus estão abertos para nos ouvir. Suas mãos estão estendidas para ajudar. Mas o nosso pecado, o nosso envolvimento com as coisas mundanas, com as coisas desta vida,
é que cria uma barreira entre Deus, que é justo, santo, e entre nós que somos injustos e profanos, de maneira que ele nos ouve, mas não pode nos atender. Porque, como disse aquele cego, de nascença, quando Jesus o curou para os doutores da lei, que Deus não ouve a pecador, mas se alguém lhe é temente, a esse ele ouve. Então Isaías, no capítulo 59, e não 55, no 59, Deus fala o que é que cria barreira entre ele e nós. De maneira que nós oramos, jejuamos por alguma causa e não alcançamos. E quando não alcançamos e alcançamos o que nós não esperávamos, nós atribuímos a vontade de Deus sem distinguir a vontade permissiva da vontade ativa. Mas atribuímos a Deus o nosso fracasso, a nossa fraqueza em não alcançar aquilo que pela fé Deus nos deu o poder de alcançar. Porque tudo é possível ao que crê, até ressuscitar mortos. Mas a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado, tapado, para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é isso, irmão, que acontece. E precisamos admitir e rever isso. Porque a nós foi dado o poder, irmão, de orar e Jesus curar o câncer, curar a AIDS, curar. Mas não temos alcançado tais proezas, tais milagres, e acabamos por atribuir nossa fraqueza à vontade de Deus. Mas que vontade? A ativa, quando Ele não intervém? Ou a ativa, quando Ele quer, mas contudo Ele não disse para não orarmos? Ele não disse que não ia curar, porque se Ele disser, a gente para de orar. É por isso que nós oramos, porque cremos que a pessoa será curada. Porque não ouvimos de Deus algo como Ele disse para Jeremias: não ore por esse povo, porque eu não te ouvirei. Mas, graças a Deus, de uma coisa me alegro como marido, embora uma lacuna profunda há em meu coração, no coração da família da minha esposa, da minha família, mas sabemos que a minha esposa foi salva, porque a minha esposa era crente de verdade. A minha esposa era crente como daquelas que se diz original. Nada falso havia na minha esposa. As cores dos seus cabelos não eram falso, eram verdadeiro, original. Seu rosto, seu corpo, tudo na minha esposa era original, era verdadeiro, nada superficial, artificial, nada maquiado. A minha esposa, ela era crente de verdade. Por dentro e por fora e por dentro. Por isso que eu me alegro, buscando agora o cuidado, tanto a mim quanto a minha filha, para que não perdamos a nossa salvação para um dia podermos vê-la na glória,
vê-la na eternidade. Porque não temos dúvida da salvação da minha esposa. E eu sei quem conhecia ela, por mais que não gostasse dela, tem que admitir que ela era crente, verdadeiramente crente. Não algo maquiado, fingida, não. Peca quem disser o contrário da minha esposa. Pode até dizer de mim, do marido dela, mas não diga da minha esposa. Porque eu conheço a minha esposa. Mas eu louvo a Deus por isso, pela salvação da minha esposa. E eu agradeço aos irmãos. Eu agradeço à igreja. Obrigado pelo que fizeram por ela. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela demonstração de amor. Sincero ou não, não cabe a mim julgar, e sim a Deus que conhece o coração. Mas pela atitude, pelos atos que se demonstra amor, eu vi amor da igreja de Vila Brasilândia 1 para com a minha esposa, para comigo, para com a minha filha. E nisto que eu vi, através das tuas atitudes, que muitas das vezes a atitude não demonstra amor, mas entendemos por não conhecer o coração de ninguém como amor. Que Deus te recompense. Que Deus te abençoe. Que Deus te galardoe. Porque, disse Jesus, estive enfermo e fostes me ver. E perguntaram para Jesus, quando te vimos enfermo e te visitamos? Aí Jesus diz, quando fizerde a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então tudo que você, irmãos e irmãs de Vila Brasilândia 1, igrejas de longe que tomaram conhecimento, Pernambuco, tudo que você fez pela minha esposa, você fez por Jesus. E Ele te dará o galardão aqui, em vida. Porque salvação é por fé. Ninguém será salvo por praticar qualquer coisa. Não. É por fé. Galardão é por serviços prestados aqui. Deus nos galardoa aqui. Mas a salvação é por fé. Você tem que ter fé para ser salvo. Pela fé sois salvo. Pela fé sois salvo. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras a salvação, para que ninguém se glorie. Mas o galardão é por trabalhos prestado a Deus. E naquilo que você fez pela minha esposa Vilani, você fez para Jesus. Você será galardoado em nome de Jesus. Porque essa é a minha oração a Deus por você, irmão e irmã. E eu continuo pedindo as orações em meu favor, em favor da minha filha. E que fique aqui registrados meus sinceros agradecimentos ao pastor Antônio Luiz de Brito. Por todo o gesto, por toda a expressão de amor e carinho para com a minha esposa. As muitas vezes lá no hospital, ligando para mim, comunicando como foi a sua visita. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Mas continuaremos em defesa da fé, do que é justo e verdadeiro. Rogo as orações em meu favor, que me resta agora, com a permissão de Deus, se assim a sua vontade ativa predominar, criar a minha filha, para que isso eu venha fazer como pai e mãe, como mãe e pai, a que cabe a mim agora, uma vez que a minha esposa foi tirada de mim. Oreis por mim, me ajude, para que assim a vontade ativa de Deus permaneça, predomine sobre mim,
me dando saúde e vida para criar minha filha, para não ter que deixá-la para ninguém criá-la. Porque por mais que fique na mão de parente, jamais dará o amor que um pai, que uma mãe pode dar ao filho. Irmãos amados, irmãos queridos, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Você que não gosta do irmão Joel Dilto, pelo zelo com que ele zela das coisas de Deus, mas que nesse momento você uniu, somou, numa demonstração de amor, convalescendo conosco nesse momento fúnebre, nos dando um abraço, nos dando um aperto de mão, uma palavra de consolo. Obrigado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que as consolações de Deus te conforte, te console por esse gesto. E fica aqui registrado o meu muito obrigado, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos confortar nesse momento que nós estamos passando. Momento de dor. Momento de angústia. Momento de tristeza pela perda da minha esposa. Que Deus possa te abençoar no nome santo de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.